Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus. Acompanhe com fé a leitura. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, pois será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Pai, que momento maravilhoso estamos vendo na Escritura, e que hoje a gente venha entender porque essa notícia ela é tão alegre e tão boa para nós, para que a gente valorize. Então, Espírito Santo, que o Senhor dê fé hoje ao nosso coração e possa brilhar a luz de Cristo no nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Amém. O que torna uma notícia ser boa? Eu geralmente chego em casa e vou falar para a Xera: eu tenho uma boa notícia. E eu conto a notícia para ela e falar assim: pensei que era uma notícia boa. Geralmente não faz muito sentido as boas notícias que eu conto para ela. Mas o que torna uma notícia boa? Deixa eu te ajudar a pensar aqui. Vamos supor que eles descobrem a cura da AIDS, daquele vírus HIV. É uma grande notícia, não é mesmo? Mas para quem não tem um vírus, ela não é uma grande notícia, ela não é uma notícia tão maravilhosa assim. Por quê? Para quem não tem o vírus, não vai fazer tanto sentido, não é mesmo? Ela ser uma notícia tão maravilhosa. Mas para quem tem, imagina a alegria dessa pessoa, ela nunca mais ter que tomar aqueles coquetéis, ela voltar a ter a sua saúde plena, restabelecida. Imagina, meus irmãos, a alegria. Então, a notícia, para ela ser maravilhosa para nós, ela tem a ver com a nossa necessidade. Se você tem 10 milhões na sua conta e falar que você ganhou um prêmio de 100 reais, não vai fazer muito sentido, não é uma grande notícia. Porque você não está precisando muito de dinheiro com 10 milhões na conta. Mas se você está negativo lá, ainda falta 15 dias ou 10 dias para acabar o ano, e cai 100 reais na sua conta, você fala: nossa, que bom, né? Porque grandes notícias, elas têm a ver de acordo com a nossa necessidade.
Por que, meus irmãos, vocês acham que muita gente não se maravilha com Jesus? Por que muita gente não se maravilha com a notícia do Evangelho? O Evangelho é uma notícia que a gente dá para as pessoas. Por que as pessoas não se maravilham com o Evangelho? Como esses pastores, você percebeu na leitura que eles foram com pressa para ver o que o anjo falou para eles? Diz que eles foram apressadamente. E essa notícia foi tão maravilhosa para eles, porque diz que eles saíram contando para todo mundo, que eles voltaram glorificando e louvando a Deus. Por que essa notícia foi tão significativa para esses homens? Semana que vem nós vamos ver em Mateus. Estou pensando em pregar sobre aqueles magos que vão até Jesus e presenteiam Ele. Muita gente ali ouviu sobre isso e nem foi ver lá Jesus. Não foi uma notícia significativa para muitos, para os religiosos da época. Eles saíram anunciando. Depois que eles veem Jesus, e quando eles chegam ali, eles saem anunciando sobre Jesus. Por que, meus irmãos, que a gente não sai daqui hoje maravilhado com a palavra de Deus? Por que a gente não sai daqui hoje pensando assim: hoje, enquanto eu não falar do Evangelho para alguém, eu não durmo? Já pensou a gente sair do culto aqui tão impactado, maravilhado com a palavra de Deus, que a gente sai aqui: olha, eu tenho que visitar um parente, eu tenho que ir ali para a praça conversar com alguém, eu tenho que falar hoje do Evangelho para alguém, senão eu não durmo, porque eu estou maravilhado com essa notícia. Por que a gente não se maravilha com Jesus? Por que a gente não sai como esses pastores, anunciando para todo mundo? Meus irmãos, por que não? Porque nós só vamos valorizar, meus irmãos, o Evangelho quando nós soubermos a nossa real necessidade. Nós só vamos valorizar o Evangelho quando nós entendermos e crermos na nossa real necessidade. Quem nós somos? Eu lembro de uma igreja em Apocalipse, no capítulo 3, e era uma igreja rica, e eles estavam começando a confiar em si mesmos, e Jesus vira e fala para eles: vocês são pobres, cegos e nus. E Jesus fala para eles assim: eu aconselho que vocês comprem de mim ouro, que vocês se vistam com as minhas vestes, e que vocês coloquem um colírio no olho de vocês. Então veja que Jesus fala para uma igreja que confiava já em si mesmo, que é uma igreja rica financeiramente. Jesus fala para eles: vocês são pobres, cegos e nus. Você já pensou que essa é a nossa real situação sem Cristo? Um homem sem Cristo, ele é pobre, ele é nu, porque ele não tem ainda o seu pecado coberto pelas vestes de Cristo. E ele é cego porque ele anda em trevas. Essa é a real necessidade de um homem sem Cristo. Essa era a nossa real situação sem Cristo: pobre, cego e nu. Certa vez eu fui evangelizar, e eu comecei a conversar com um jovem, e eu usei aquele versículo que Jesus disse: eu vim para buscar e salvar o perdido. Ele virou para mim assim e falou assim: quem disse que eu estou perdido? A minha vida está muito boa. Eu fiquei sem argumento. Eu falei: então, se você não se acha que está perdido, então Jesus não veio para você. E essa noite, meus irmãos, nós vamos ver. A notícia é tão maravilhosa. Se a gente entender a nossa real situação e o que Cristo fez e o que Cristo é, nós vamos sair daqui maravilhados. Nós vamos sair daqui querendo contar essa mensagem para alguém, igual esses pastores fizeram. Nós vamos sair daqui glorificando e louvando a Deus. Nós vamos sair daqui cantando no carro ou no Uber. Porque, meus irmãos, esse texto está nos falando que o príncipe da paz nasceu para nos salvar. O príncipe da paz nasceu para nos salvar. Natal que não fala de Jesus não é Natal. Inclusive muitas igrejas e muitos defendem que nós não deveríamos comemorar essa data, porque acham que é uma data pagã. Porque provavelmente Jesus não nasceu nessa data.
E imagina só se você faz uma festa na sua casa, uma reunião com seus amigos, e você não fala do aniversariante, e você não celebra o aniversariante, você não glorifica o aniversariante. Daí sim eu diria, não faça, será uma festa pagã. Porque Natal, meus irmãos, é falar que Jesus veio nos salvar. Nós sim estávamos perdidos, nós sim sem Cristo somos pobres, cegos e nus, mas Ele veio nos salvar. Então o primeiro ponto que eu queria tratar hoje, meus irmãos, é que nós devemos reconhecer a nossa condição. Porque pastores, versículo 8 fala que naquela região havia pastores que estavam nos campos guardando os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Aqui é pastor de rebanho mesmo, tá? Não é pastor de igreja não. Era um trabalho, meus irmãos, um trabalho simples. Era um trabalho que ganhava pouco, era um trabalho de gente humilde. Era um trabalho até mal visto. E veja, meus irmãos, que os primeiros homens que recebem a notícia que Jesus nasceu foram homens simples, homens desprezados talvez pela sociedade da época, homens que não estariam nas grandes reuniões chiques e pomposas, nos mostrando já que Deus se revela para a gente simples. Deus se revela, e aqui não tinha ninguém para pregar o evangelho ainda. Veja que quando ainda não tem ninguém para pregar o evangelho, Deus manda um pregador do céu, Deus manda um anjo, que a Bíblia fala que os anjos são ministradores de Deus para aqueles que vão herdar a salvação. E diz, meus irmãos, que eles ficam com medo do anjo. Imagina, aparece um anjo aí, a glória do anjo. O medo de Deus, o medo das coisas celestiais, elas começaram após a queda. Após a queda, a presença de algo celestial, de algo vindo de Deus, causa medo no homem. Então eles ficaram com medo, meus irmãos, mas Deus quis se revelar para esses homens simples. Na verdade, Deus, Ele só pode se revelar para homens simples e pessoas humildes, mesmo que você tenha uma conta bancária dos 10 milhões que eu falei. Jesus, pregando o Sermão do Monte, ele disse no capítulo 5, versículo 3: Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Tiago 4,6 ele disse: Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que seria pobres em espírito e humildade, mesmo tendo uma conta bancária alta? Pessoas que reconhecem a sua pobreza espiritual sem Deus, sem Cristo. Pessoas que reconhecem a gravidade do seu pecado. Pessoas que reconhecem que está perdido e precisa de um Salvador. Humildes em espírito é pessoas que reconhecem a sua pequenez perante Deus e a glória de Deus. Então, pobres em espírito, na qual Deus se revela, são pessoas que reconhecem que estão perdidos, que são pobres, cegos e nus, e precisam de um Deus Salvador na sua vida. Então, meus irmãos, não se maravilhar com o Evangelho, não se maravilhar com Jesus, não se maravilhar com a notícia do Evangelho, ser apático em relação a Jesus, é um resultado de não conhecer a nossa real condição. Se a gente não reconhece a nossa real condição sem Cristo, a gente não se maravilha com Cristo e com a sua mensagem. A nossa condição, meus irmãos, é de um vil pecador. Essa palavra vil, ela quer dizer no português insignificante, pequeno, pobre, miserável, mesquinho, desprezível. Essa é a realidade do nosso coração, meus irmãos. Nós somos vis pecadores perto da grandeza de Deus, perto da santidade de Deus. Essa é a nossa real condição. Então, pobres em espírito são pessoas que reconhecem a sua condição caída, pecaminosa, perto de um Deus tão santo. E é só para esses que Deus pode se revelar.
Nós precisamos, meus irmãos, desesperadamente do ouro de Jesus, das vestes de Jesus, do colírio de Jesus, porque nós somos pobres, cegos e nus. E a mensagem do Evangelho é que Jesus quis dar tudo isso para nós. Nós só vamos amar Jesus quando o Espírito Santo, como uma espada pela palavra no nosso coração, nos mostrar quem nós somos, nos mostrar o que nós merecemos. Nós só vamos amar Jesus e nos animar com Ele e com o Evangelho quando o Espírito Santo cortar o nosso coração com a palavra e mostrar a nossa condição de um vil pecador, miseráveis pecadores, merecedores da ira de Deus. Se a gente não reconhecer quem nós somos, nós nunca vamos valorizar o Evangelho, o remédio para o nosso pecado, o remédio para o nosso vírus, porque o nosso vírus é pior do que o vírus da AIDS. Nosso vírus é transmitido de geração em geração, filho para filho, o vírus do pecado. Vamos estar animados com Cristo quando nós reconhecermos a nossa condição. Mas, meus irmãos, o culto hoje, a mensagem hoje, embora eu tenha que falar quem nós somos, é uma mensagem boa. Nosso tema é uma notícia de paz e alegria. Então não tenha medo como os pastores tiveram medo do anjo. A notícia é boa. Nós vemos por esse texto que Deus está a nosso favor. A vinda de Jesus para nos salvar foi uma mensagem que Deus está a nosso favor. Deus não está contra nós. É uma notícia alegre, porque a solução para o nosso maior problema veio ao mundo. A solução para o nosso vírus do pecado, a solução para a nossa condição pecadora, a solução para a nossa pobreza, para a nossa cegueira, veio a nosso favor, porque Deus está ao nosso favor. Nasceu o Salvador, meus irmãos. Em Mateus 1:21 diz o seguinte: Deus falando para José pelo anjo: ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo fala para eles, no versículo 10, o anjo porém lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Versículo 11, é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Salvador nasceu. Cristo, que significa o Messias, o ungido de Deus, o prometido de Deus, desde Gênesis, que pisaria na cabeça da serpente, nasceu. O Senhor nasceu. Essa palavra Senhor no grego aqui é Kyrios, que seria o nome de Deus no Novo Testamento. Então está falando que nasceu o Salvador, nasceu o ungido de Deus, o Messias, nasceu, Deus nasceu, Kyrios, o Senhor nasceu. E o versículo 14 vai nos falar mais especificamente porque a notícia do Evangelho é tão alegre e boa para nós. Porque diz no versículo 14 que depois um anjo se torna agora uma multidão. E essa multidão da milícia celestial, eles começam a cantar. Eles começam a cantar. E no seu cântico diz o que no versículo 14? Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Por que a notícia é tão boa e alegre, meus irmãos? Porque o nascimento de Jesus glorifica a Deus. Por quê? Porque nos mostra que Deus é fiel às suas promessas. Deus prometeu, meus irmãos, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E Deus foi preparando o povo judeu para a chegada do grande judeu Jesus. E os profetas foram profetizando que ele viria. Para você ter uma ideia, em Miqueias, não precisa abrir, capítulo 5, versículo 2, o profeta profetiza aonde Jesus ia nascer. Aonde Jesus nasceu?
Belém. E o profeta Miqueias, há 600 anos antes, disse onde Jesus ia nascer. Escuta só Miqueias capítulo 5, versículo 2. E você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Miqueias fala: vai nascer em Belém aquele que vai reinar, e os seus dias são desde a eternidade. O quê? Jesus nasceu como homem ali, mas ele existe desde a eternidade. Jesus é Deus eterno junto com o Pai. Então, o nascimento de Jesus, meus irmãos, o Natal glorifica a Deus, porque nos mostra que Deus cumpre as suas promessas. Nos mostra que Deus faz aquilo que é impossível. Porque, meus irmãos, do versículo 1 a 7 que nós lemos, eles não estavam em Belém. Por que eles foram para Belém? Vocês perceberam? Vocês conhecem a história? Porque o governador da época decretou um recenseamento da população, e toda pessoa tinha que ir para a sua terra natal para recensear-se. E José era de onde? Da cidade de Davi, porque o Messias seria descendente de Davi. E daí eles vão para Belém, e ele leva Maria. E acontece o quê? O menino nasce em Belém, porque Deus prometeu que ele nasceria em Belém. Mostra então que Deus é fiel às suas promessas nos mínimos detalhes. Deus faz o impossível, que uma virgem concebeu. Então o nascimento de Jesus glorifica a Deus, mostrando a sua fidelidade. Mas diz, meus irmãos, no canto dos anjos, a parte B, que há paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que paz é essa que o Messias trouxe? Porque desde Jesus, guerras e guerras. Tivemos no século XX 2 grandes guerras mundiais, agora nos nossos tempos guerras. Que paz é essa entre os homens que Jesus veio trazer? Jesus veio pacificar o céu com a terra. Jesus veio pacificar Deus Pai com os homens. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Então todo aquele que crê em Jesus, a Bíblia fala que agora ele tem paz com Deus. Jesus veio, meus irmãos, propiciar para que Deus pudesse nos aceitar de novo. Então a paz que Jesus veio trazer como príncipe da paz é a paz entre céus e terra, é a paz entre Criador e criatura, porque nós quebramos o nosso relacionamento com Deus por causa do pecado, nos mostrando que Deus está a nosso favor, querendo se reconciliar com os homens. Por isso Jesus veio fazer paz entre homens e Deus, entre mulheres e Deus. Jesus veio como se fosse o segundo Adão, diferentemente do primeiro que trouxe o pecado no mundo. Agora Jesus, como o Adão perfeito, o homem perfeito, veio trazer obediência ao mundo. Se pelo primeiro Adão veio morte ao mundo, agora Jesus, como a figura do segundo Adão, o homem perfeito, veio trazer agora vida ao mundo, paz ao mundo, paz ao nosso coração. Então, se Jesus nos pacifica com Deus, a nossa paz é uma pessoa. A paz é Jesus. Lembra da profecia de Isaías no capítulo 9, versículo 6? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A paz entre nós e Deus é uma pessoa. A paz é Jesus, mostrando que o nascimento de Cristo é que Deus está a nosso favor. Deus nos amou mesmo nós sendo seus inimigos. Deus quis se pacificar conosco. Que notícia maravilhosa!
a paz que Jesus nos dá. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus encontra seus discípulos e fala para eles: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Quem tem Cristo não precisa viver em angústia e nem com medo, porque recebe a paz do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, vamos pensar agora na atitude desses homens. Nós vimos aqui que os anjos louvam Jesus e os anjos se retiram. O versículo 15 fala: quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Um anjo dá a notícia, o grupo de louvor dos céus, digamos assim, a milícia de anjos, cantam, e agora eles vão embora para o céu. Ou seja, depois de recebermos a mensagem do Evangelho, agora nós temos que tomar uma decisão. Mas, meus irmãos, parece tão incoerente para nós, que diz que eles encontraram a criança deitada na manjedoura. Uma história tão conhecida para nós, né? Encontraram a criança numa manjedoura. Por quê? Porque não tinha mais lugar na hospedaria. Belém estava cheio, era uma cidade pequena. E estava cheio, por quê? As pessoas vieram para o recenseamento, para o IBGE da época. Cidade cheia. José talvez atrasou, porque Maria estava grávida nos últimos dias, né? Não dava para viajar correndo com ela. Veja, meus irmãos, o escândalo, a incoerência para a nossa humanidade caída, para o nosso raciocínio caído. O dono do mundo, o Criador de todas as coisas, não tem uma casa para nascer. Nasce num local simples, num local arranjado, numa manjedoura. O dono do mundo sem casa. Você pode imaginar isso? O verbo de Deus, aquele que disse haja luz, agora é uma criança que precisa aprender a falar. Aquele que é o Todo-Poderoso, precisando agora ser protegido por uma mãe. Aquele que é o pão da vida, que é a água da vida, agora precisando de um leite materno para receber alimento de uma mãe. Aquele que é o Deus eterno, que nós vimos em Miqueias 5:2, que ele existe desde a eternidade, agora ele entra no tempo dos homens, ele entra no tempo cronológico. Aquele, meus irmãos, que disse façamos o homem à nossa imagem e semelhança, agora se torna um homem. Por quê? Por que Deus fez tudo isso? Porque Deus estava a nosso favor. Porque Deus nos amou. Porque Deus quis se reconciliar conosco, pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus. Ele nos amou. Mas os pastores, meus irmãos, eles nos dão uma grande lição, porque os pastores, eles creem na mensagem do anjo. Eles falam assim: vamos lá ver. Ou seja, eles creem na palavra de Deus. Aquele anjo era um pregador da palavra, não tinha ainda nenhum discípulo de Jesus para sair pregando. Então eles creram na palavra de Deus, nos mostrando que quem crê vai lá ver. Meus irmãos, eu evangelizo quase toda semana. Quase toda semana Deus me dá a oportunidade de falar do Evangelho para alguém, e todo mundo fala que acredita, quase todo mundo. Fala assim: não, Deus é tudo para mim. Jesus? Que é isso? Jesus. Daí eu falo assim: vamos então domingo lá louvar Ele? Vamos conhecer um pouquinho da palavra dEle? As pessoas não vão ver, porque não entendem porque essa notícia é maravilhosa e alegre, porque elas não entendem a sua real situação, elas não entendem que sem Cristo elas estão perdidas.
Elas não entendem e não creem que sem Cristo está sobre elas a ira de Deus. Eu acho que eu tenho que falar mais então da ira de Deus, falar mais da lei de Deus, para depois falar mais da graça de Deus. Porque a gente pensa assim: vamos falar de coisa boa para as pessoas que elas vão se chegar até Deus. Não vão. Enquanto nós, os homens, nós e todos não entendermos a nossa real situação, o quanto nós precisamos da notícia do Evangelho, o quanto nós precisamos desesperadamente de Jesus, nós nunca vamos valorizá-lo. Mas os pastores vão lá ver, nos mostrando que a verdadeira fé vai, adora, divulga a palavra. Diz o versículo 20 que os pastores voltaram glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Esses pastores nos mostram a verdadeira fé. Vão ver, anunciam, glorificam a Deus, se tornam crentes. Essa é a verdadeira fé. Meus irmãos, nós sabemos que o nascimento de Jesus não é toda a história do Evangelho. Às vezes eu fico um pouco até angustiado ver aqueles presepezinhos, Jesus como uma criancinha ainda, né? Falando que é errado não, mas eu fico meio angustiado porque nós não sabemos que não é a história toda do Evangelho. Esse menino cresceu e ele viveu perfeitamente, diferentemente de nós. Ele cumpriu todas as profecias, falou por parábolas, expulsou demônios, curou as pessoas, pregou o Evangelho, preparou seus discípulos, foi traído, foi julgado injustamente e foi para uma cruz, sangrar naquela cruz. E Ele só pôde nos dar a verdadeira paz, porque Ele sangrou naquela cruz. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20 vai dizer o seguinte: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Só foi possível a paz, a reconciliação entre nós e Deus, a nossa paz com Deus, porque Jesus sangrou naquela cruz. Esse menino foi amamentado, ele cresceu, ele teve sangue, o Filho de Deus. E na morte dele na sua cruz é que ele nos reconciliou com Deus, é que ele nos trouxe a verdadeira paz. Então, meus irmãos, eu convido você a essa noite a agir como Maria. Olha o versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Vocês entenderam? Eu quero que hoje a gente haja como Maria e pense na nossa pobreza sem Cristo, e pense na nossa cegueira sem o colírio de Cristo, e pense na nossa nudez se nós não tivéssemos sido cobertos pelas vestes brancas de Jesus. Qual seria a nossa real condição? Sabe qual seria? Merecedores da ira de Deus, merecedores da punição de Deus, merecedores do inferno. Então, meus irmãos, medite como Maria nessas palavras do seu coração e pense na maravilha do Evangelho. Por que essa notícia é uma notícia cheia de paz e alegria? Você ainda não entendeu por quê? Essa notícia não te anima a amar a Cristo, a servir a Ele, não te anima a divulgar o Evangelho, não te anima a glorificar a Deus, não te anima. Se isso não te anima, nada mais vai te animar. Às vezes a gente desanima de vir para a igreja, não é? De servir a Deus, porque nós não nos maravilhamos com a notícia do Evangelho, que a gente talvez não entendeu e não creu na nossa real situação sem Jesus. Se Jesus não viesse nos salvar, se nós não tivéssemos crido nele pela ação do Espírito Santo, nós seríamos merecedores da ira de Deus. Mas, meus irmãos, essa noite eu quero deixar uma mensagem para você de alegria.
Eu preciso falar da sua real condição, da minha real condição, mas se alegre, se encha da paz de Deus em Cristo. Se você busque nele ânimo para servi-lo, vá embora com paz e com alegria, sabendo que Deus nos amou, Deus se fez homem para nos salvar. Mas se há alguém aqui que ainda não abraçou o príncipe da paz, se há alguém aqui que ainda não creu em Jesus, hoje é a sua oportunidade de crer, de entregar a sua vida para o príncipe da paz, para que a sua vida agora seja cheia de paz de Deus e da alegria de Cristo, para que a sua vida a partir de hoje gire em torno de Cristo, Ele como seu Senhor, porque Ele nasceu, o anjo fala, não nasceu apenas o Salvador, nasceu também o Senhor, nasceu o Kyrios, que é aquele que é Deus, nasceu aquele que comanda todas as coisas. Então, se você crê nele e abraça ele como o príncipe da paz, ele tem que ser o Kyrios, o Senhor da sua vida também. Se encha de alegria hoje, abraça o Salvador. E que notícia nós temos, meus irmãos? Jesus é a melhor notícia que nós poderíamos ter, pois nele nós temos a solução para o nosso pecado, e nele nós temos a solução para a nossa morte. Qual notícia melhor do que essa, para que você se maravilhe? Essa notícia é melhor do que a cura da AIDS para uma pessoa que tem o vírus. A notícia é que em Cristo nós temos a solução para o nosso pecado, e em Cristo nós temos a solução para a nossa morte. Que notícia maravilhosa do Evangelho! Então vá para a sua casa, celebre o Natal, mas nós só podemos dizer Feliz Natal se houve Natal no seu coração, se você já creu nele como esses pastores. Se sim, eu digo para você, Feliz Natal. Se sim, você pode ir embora cheio da paz de Deus. Se sim, você pode ir embora hoje alegre, porque essa é a maior notícia que Deus tinha para dar ao mundo. Não tem outra coisa mais maravilhosa para acontecer na sua vida do que Cristo vir nos salvar. Oremos.